por ter aceitado o convite de entrevistar vocês, uma honra. Bom, primeiramente, antes de a gente falar da música de vocês, né, que é o território latino-americano, eu queria começar, para quem não conhece vocês ainda, contar um pouco da história do duo, como é que vocês se formaram. Então, como é que aconteceu essa formação entre vocês dois? Quer falar, Heitor? Posso falar então. Então, na verdade, a gente se conheceu num outro projeto, né? Eu e o Felipe, a gente tocava junto num outro projeto que acabou que não indo para frente, né? Mas a gente acabou tendo tanto uma afinidade musical com uma conexão em relação a referências e tudo, e ele acabou me convidando para trabalhar no estúdio dele, né? O Felipe é mestre de maracatu, do Maracatu Quiloa, né? Que é o maracatu Aham. que tem há 22 anos já aqui em Santos. E ele me convidou para fazer parte para auxiliar na gravação, né, desse álbum, mais como um técnico ali de som. E aí a gente conversando, o outro projeto acabou já não indo muito para frente, ele começou a mostrar um pouco das composições dele, e, e eu falei, eu curto essa onda também, quero descobrir esses gêneros, esses ritmos também, e a gente acabou começando a trocar figurinha, e a Vara meio que nasceu assim, no estúdio, com umas músicas que o Felipe tinha escrito, né, não eram instrumentais, a maioria cantada, e a gente acabou fazendo essas releituras, mas todas com esses caminhos, assim, que já percorriam os territórios da América Latina, né, com influências da cumbia Uhum. colombiana, coisas do coco pernambucano, assim, que já abrangia esses territórios. Legal. E em relação à música, ela sempre esteve na vida de vocês dois, desde pequeno? Como é que surgiu a música na vida de vocês? Na minha sim, né? Bom, primeiro, prazer, Luca. Prazer. Obrigado pelo convite aí. Para a gente é importante ter esses espaços, né? Assim, para poder mostrar um pouco do nosso trabalho com a Vara, enfim. E vou falar agora a parte sim. Eu acho que muito parecido com alguns que você deve ter entrevistado, mas assim, a música sempre teve na casa, né? Na família. Meus pais trabalhavam, meu pai trabalhava na indústria, mas também tinha envolvimento com teatro, então o LP estava sempre lá em casa, e minha mãe fotografia, professora, mas sempre trabalhou com fotografia e pintura, então a música estava desde sempre em casa, aí por conta de no tocar instrumento, tem um padrinho na música, que também tem um arranjo no nosso álbum, né, que é o Miel Elvio Duque dos Santos, Uhum. acabou que abriu os caminhos de a gente conhecer, eu conhecer instrumento musical. Mas é isso, meio em casa, né? E aí o ambiente vai fazendo as habilidades fluírem. Legal. E você, Heitor, como é que foi? Cara, eu acho que é bem parecido, assim, essa questão é muito de casa, assim mesmo. Na minha família não tem ninguém, de fato, que toque. Meu pai arranha o violão ali, mas acho que já esqueceu. Mas é isso, de sempre consumiram muita música, assim, de diversos gêneros, localidades, e acabou, acho que desde pequeno, me cativando, assim, querendo entender como que fazia aquilo, né? Legal. E o território latino-americano, que é o novo projeto de vocês, ele nasceu de uma mistura de influências, né? Que foi a Afro, a Euro, a qual é o nome mesmo? Ameríndia, né? Euroafro-Ameríndia. Ameríndia. Isso. Bom, É, eu desculpa, ia perguntar um pouco sobre isso. Em que momento vocês perceberam que essa pluralidade não era apenas uma referência musical, né? Que vocês conseguiram juntar tudo para criar uma identidade? isso meio que de forma orgânica, assim, né? O Heitor, como falou no começo, né? Primeiro pela influência familiar, né? Da influência musical, mas eu há 22 anos estou à frente aqui de um movimento cultural aqui em Santos, que é o Maracatu Quiloa, que é uma comunidade musical e artística que envolve uma série de linguagens. Ela fez com que eu me conectasse mais com as referências de matriz africana, que tem pela linguagem do tambor, né? E aí fui linkando isso com as outras vivências. Assim, eu trabalhei muitos anos na estrada com muitos artistas, então tive a oportunidade de conhecer quase todos os estados do Brasil e ver manifestações populares no lugar, e a questão por ser percussionista também, né? Tinha muito interesse disso. Então, as composições, elas vêm de uma maneira bem natural, né? Eu penso assim, a gente não, quando se encontrou, não falou assim, vamos fazer uma música que pareça tal coisa, não. A gente foi fazendo uma música que a gente foi reconhecendo essas influências. Às vezes, no álbum Território Latino-Americano, numa mesma faixa, a gente tem inúmeras referências, mas a gente sempre procura pontuar
a referência principal, né? Por exemplo, a gente tem uma música que chama Rainha Caribenha, que é uma homenagem a uma cantora cubana, a Célia Cruz, né? Que ficou conhecida no mundo inteiro. Então, a gente traz samples dela e tenta desenvolver a linguagem da música cubana, porque recentemente a gente foi a Cuba. Então, essa música, um território onde a gente não tinha ido, né? Essa música despertou o interesse de a gente ir, né? Então, ao mesmo tempo, ao contrário, eu tenho uma vivência, o maracatu, que é uma manifestação brasileira de matriz africana com mais de 240 anos, que é do estado de Pernambuco, fez com que eu homenageasse tanto no Maracatu Batuque Nosso, que é uma faixa que está no nosso álbum, como no Selma Helena Isabel. E aí a gente traz samples e influências musicais, por exemplo, Selma Helena Isabel, da Selma do Coco, da violeira do Mato Grosso, Helena Meirelles, e a pifeira Zabé da Loca. E a gente faz um coco pernambucano misturado com uma série de elementos. E quando a gente fala do Maracatu Batuque Nosso, a gente traz samples em homenagem a diversos mestres do maracatu, como a Rainha Elda Viviana, o mestre Afonso, o mestre Naná Vasconcelos, que regiu os maracatus. Então, é uma música que, quando a gente não percorreu aquele território, faz com que a gente tenha interesse de visitar esses territórios. E tem muitos territórios que a gente ainda não foi, né? Verdade. O projeto é legal que, além, o que me chamou a atenção pessoalmente, né? Não só a música, mas também pelo conhecimento, né, que ele traz também. Que tem, exatamente o que você falou, tem muitos territórios que a gente não conhece ainda. Isso que é legal. E falando sobre o álbum também, vocês optaram por fazer instrumental, né? Ele é totalmente instrumental. Ou seja, mas ao mesmo tempo, as melodias elas acabam sendo tão fortes quanto letras, nesse sentido. Como é que foi a decisão de vocês fazerem nesse estilo, de não colocar letra, e sim só o acompanhamento instrumental? Acho que foi um acidente, né? Como o Heitor falou no começo, a maior parte das músicas, eu coloco uma letra que tem a ver com a temática que a gente está abordando, mas tem hora que a gente vai pegando... eu gosto das melodias que ficam... A cultura popular, né? Tanto a brasileira como as latino-americanas, tem muita força na repetição das melodias, né? E as melodias, quando a gente diz melodia simples, é que são melodias acessíveis ao registro memória. Então, por exemplo, as pessoas saem às vezes quando a gente vai tocar cantarolando, lara, 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 ficam com uma coisa assim. E isso é uma influência da cultura popular. E aí eu acho que pelo fato de, assim, eu canto no maracatu, mas a gente foi entendendo que a música foi criando uma sonoridade de uma qualidade tão boa que às vezes a gente fala assim, é melhor ficar sem letra, né? E aí foi saindo a primeira, a segunda, e os samples dão uma vida com letra, né? Mesmo não tendo melodias às vezes. É isso. Não sei o que o Heitor pensa. Não, e assim, eu já estava vindo de um lugar, assim, eu cantava durante o tempo, nunca cantei de verdade, assim, tentava, achava que tinha que cantar nas minhas músicas, mas eu já estava um tempo envolvido, assim, nessa questão da música instrumental e gostando com quanto ela falava, às vezes sem falar, e aí a gente acabou, foi que falou, foi acidental e meio natural, assim, a gente, eu não lembro de ter um momento que a gente falou, não, vamos gravar a voz, não, só vamos gravar aqui assim, e quando a gente viu, não é assim. Assim. É que foi ficando bom, né? Aí vocês olharam, não precisa, né? Tá bom. Mas agora a gente está divulgando o território latino-americano, mas tem uma continuidade do trabalho que a gente está fazendo, que por um acaso, esses próximos que a gente já está produzindo tem letra, né? Então é uma questão... Mas não somos nós cantando, né? São participações, são participações. E a gente fez isso, a gente foi a Cuba, né? E lá a gente construiu uma parceria que iniciou com a Yulia Avanacê, né? A Yulia é uma percussionista, multi-instrumentista cubana, que tem uma circulação lá muito forte, inclusive hoje ela é acho que as 5 mais tocadas em Cuba, né? Com um outro sucesso dela lá, e a gente conheceu ela e a gente foi pro estúdio e começou uma parceria. Essa tem letra, né? Essa tem letra, em espanhol. Em espanhol. E pode ser que tenha uma parte em português que a gente ainda está construindo no estúdio, mas é isso. Mas hoje a gente, no processo do território latino-americano, a gente ornava mais ser instrumental, porque a gente gosta dessa história. O Heitor falou uma coisa boa, que é o quanto a música
fala sem ter uma letra, né? Então acho que isso tem Verdade. É porque é uma questão de mexer com os sentidos da pessoa, né, que tá ouvindo. total. A transmissão é assim. E vocês escreveram o disco como uma espécie de trilha sonora do cotidiano, né? Do dia a dia. Essa pergunta é até interessante. Que cenas do dia a dia de vocês, simples, marcantes, né? Vocês imaginam quando ouviram o álbum completo? O que vocês imaginam que transmite? Quer falar aí, então eu falo Não, depois. é engraçado que fez essa pergunta hoje, porque hoje mesmo eu, a caminho daqui, né, de onde eu tô, falei, vou colocar aqui na parte do centro da nossa cidade, que é um centro histórico, e eu coloquei o início do álbum, e eu acho que foi exatamente isso que a gente, que falou do cotidiano, assim, literalmente, por a gente estar falando de territórios, e nós estamos dentro do território latino-americano, parece que compõe os cenários que meio que unem todos esses países que têm suas particularidades e pluralidades, mas unem numa questão, talvez, de até mesmo sonora, rítmica, de dança, de sentimento transmitido através da própria expressão artística, né? E também Sim. tem as músicas que foram surgindo, pelo menos assim, as melodias no trânsito mesmo, né? E no olhar para as pessoas, né? Tinha vezes que eu estava indo para casa, às vezes eu vou de moto, às vezes não. Aí eu, de moto, assim, fiquei com uma melodia na cabeça no trânsito, observando as pessoas, né? Então, eu acho que quando se torna uma trilha, porque ela também nasce de observar as pessoas. Eu acho que essa coisa dos territórios é uma coisa que, por mais que seja diverso, tem uma arquitetura que influenciou a nossa construção urbana, né? E que está presente em toda a América Latina, porque a gente se entende latino-americano porque a gente fala as línguas, né? O francês, o espanhol e o português. Mas o tambor, a dança, aí é a nossa essência de matriz africana, né? A gente, todas essas culturas latino-americanas, algumas reconhecidas, outras nem tanto, utilizam do tambor africano essa influência e esse desenvolvimento que se fez nas características do seu local, do seu território, para a gente dançar. Então, a gente dança porque o continente africano, por todas as tristezas que foi essa diáspora que fez todo mundo ocupar aqui, ainda conseguiu, diante de toda a dureza da vida, entregar a rítmica, a percussão, enfim, essa coisa que faz a gente dançar e faz a gente se integrar, né? Legal. Como vocês são uma dupla, durante a entrevista, eu tenho pergunta individual para cada um, tá? De vocês, acabei fazendo na história de vocês. Perfeito. Felipe, você já tem mais de 2 décadas, né, como mestre maracatu. Desculpa falar de tempo, mas eu fiquei curioso, até para as pessoas que não estão familiarizadas, né, com maracatu também, né? Eu admito que eu sou uma delas, não estava. Mas eu fiquei curioso de perguntar como é que foi a sua história com esse estilo, né, no musical, e também como é que foi nesse projeto você acabar saindo um pouco dele também para viver outras experiências. Enfim, a questão da música, boa pergunta aí, né? A questão da música, ela começa antes da minha relação com o maracatu, né? Sim. E aí essas influências do batuque vão vindo de muitas formas, porque aqui nosso território é um território muito musical também, mas houve um encontro, assim, né? Eu nasci em Santos, então eu sou um sudestino, né? Que em 2003, a gente fui convidado a ser percussionista de uma professora de danças populares que tinha uma cadeira na Unicamp, aqui na cidade de Santos. Então eu vim tocar nas vivências dela. Fiquei, acho que era 2 meses de oficina e eu tocando nas aulas. Nessas aulas a gente foi encontrando um grupo de pessoas que tinham interesse nas danças brasileiras, né? Então, cada aula era importante porque eu tinha que me preparar, falar, ó, a gente vai trabalhar esse gênero. E esse encontro dessas pessoas, ao término da vivência, a gente falou, vamos continuar para a gente se encontrar. E aí, teve um dia, o primeiro encontro pós essas vivências de dança, a gente falou, vamos falar de maracatu. E aí eu sabia quase nada, né? E aí naquela época, a internet era onde tudo era mata, era tudo ruim, lento, não se tinha a informação que se tem hoje. Então, a gente se preparou para fazer esse encontro, para as pessoas dançarem com a lógica do maracatu. Aí, alguns anos se passou, né? A gente
2 anos depois, foi para Recife, que o maracatu é brasileiro de matriz africana, mas ele é de Pernambuco, do Recife. E lá a gente teve o primeiro contato com as nações de maracatu, né? Que são as comunidades e os grupos que são ligados ao terreiro de candomblé, por isso se chamam nação, e fazem isso diante das suas heranças familiares, né? Que vão seguindo. O maracatu, nação, ele é oriundo da Coração dos Reis Negros, que no estado de São Paulo aqui vem de Congadas e em Minas Gerais, Moçambiques e outras correlações, mas lá em Pernambuco se fez sobre o maracatu, tanto o de baque virado, que é o que eu me especializei aí, como o de baque solto, que é a outra relação. Então, eu construí essa relação com Pernambuco. Então, de 2006, faz 2 anos que eu não vou para lá, mas de 2006 até 2023, eu fui todos os anos, né? Então, aí construí vínculos afetivos, familiares e o aprendizado. Então, aí há 22 anos a gente desenvolve essa continuidade e essa construção de integrantes, público, aqui na cidade de Santos. Então, se construiu essa relação do maracatu pela linguagem dos tambores. O tambor chamou essa atenção e hoje o Quiloa, onde eu faço parte, ele é muito além de um grupo percussivo, né? Ele é um maracatu, ele ressignifica os papéis, ele tem rei e rainha, ala dos orixás, uma ala composta por mulheres negras. Então, tem toda uma ressignificação social e comunitária para as pessoas compreenderem as suas africanidades, o seu lugar de privilégio e o seu lugar de estar junto, somando a lutas que são importantes. Então, é basicamente isso. Legal. E existe alguma faixa desse projeto que nasceu de uma emoção muito específica, uma lembrança pessoal de vocês, né, que antes vocês não tinham conseguido transformar em música, que agora vocês conseguiram, por exemplo? Algo que trouxe mais desafio, nesse caso? A própria Maracatu Batuque Nosso, né? E falou de maracatu, acho que essa música mesmo falou assim de dificuldade, né, de ter sido uma música que era do Felipe, era uma música que ele já tinha lançado no primeiro projeto dele, Extra, primeiro projeto solo dele, inclusive. E a gente foi fazendo algumas alterações, algumas mudanças, funcionando coisa, e acho que é uma lembrança bem. Essa música até hoje uma grande concentração, e não só técnica, mas acho que principalmente energética e de isso que ele falou, assim, de ressignificar coisas, do axé, assim, essa música exige você estar em outra... não é só pegar, não, vou pegar e vou tocar essa música, eu acho que acaba englobando todas essas questões que o Felipe falou. Vindo por essa música aí, ela tem, ela parece que não para nunca de se compor por ela mesma, né? Porque quando eu fiz foi num momento de descoberta e aprofundamento do maracatu. E aí, quando a gente reedita ela na Varo, a gente vem também do momento ela vai se construindo uma série de ondas e tipo de momentos altos e mais desafiadores nessa vivência do maracatu. E aí, recentemente, a gente tem uma relação muito forte aqui, o Quiloa, né, que eu faço parte, e a Varo também, que eu e o Heitor colaboramos na gravação e na produção de um grupo de mulheres indígenas, que são nossas amigas, que é a originária GEA, né? E a gente estava gravando elas aqui no estúdio, e o Maracatu Batuque Nosso cabia uma melodia que eu estava com ela na cabeça assim, e elas são muito afinadas, e aí a gente chegou ao término da gravação dela no dia e falou assim, a gente tem uma música nossa aqui, que a gente quer fazer uma proposta para vocês. O que vocês acham de gravar uma voz, né? Aí elas ouviram a música aqui no estúdio e botaram, então, no final do Maracatu Batuque Nosso, tem toda a relação com a minha com o maracatu, mas também tem a atualização dessa relação que se faz pela conexão com a Aldeia Tabaçu e as minhas da GEA. Mas eu acho que todas as músicas, sem ficar falando da boca para fora, tem uma relação a isso, porque ela está relacionada a algum momento de um sentimento. Por exemplo, tem uma música que a gente fez, que é o Figueira da Foz, que eu meio que mentalizei. A gente foi fazer uma turnê em Portugal, né, em 2024. E aí eu mentalizei aquele lugar, que era um lugar de praia em Portugal, que tem a ver com latino-americanidade, porque é os donos da língua, né? Então, quando a gente chegou lá, a gente foi tocar em Figueira da Foz.
E aí a gente fez um piseiro da Foz, né? Que é um piseiro, uma coisa brasileira, majoritariamente nordestina. Verdade. Então, acabou conciliando. Então, todas elas acabam tendo uma parada, assim, de envolvimento. Mas de dificuldade técnica, eu acho que o Maracatu Batuque Nosso, ele tem um envolvimento, diria que, espiritual, do tocar, de vibrar a música, Uhum. em uma série de nuances mesmo. Legal. Essa próxima pergunta tem até um pouco sobre isso, sobre essa questão da sensação, né, que a música provoca. O projeto de vocês fala muito sobre corpo, sobre ritmo, né? E nesse caso, na opinião de vocês, por que que a música instrumental ela se torna tão poderosa para acessar corpo, sensações? Queria saber um pouco sobre a opinião de vocês que trabalharam com a música instrumental nesse projeto. Eu acho que, primeiramente, né, você não tem um direcionamento, assim, na parte mais de pensar, né? Você não tem um direcionamento, assim, eu tô falando sobre isso, você tem que meio sentir isso e fazer isso, sabe? Apesar da gente ter as nossas inspirações, tudo, a música vai ganhar outros nortes e outros significados a partir da interpretação das vivências, experiência do própria pessoa que está ouvindo. E tem essa questão que a gente falou de latinidade, da referência de matriz africana, que é o corpo, é o dançar, é essa questão da melodia, a melodia marcar de forma, às vezes, quase espiritual, né, de um ostinato, de ficar repetindo, assim, uma melodia, e de trazer o seu corpo junto a realizar essa movimentação que a música está chamando, assim, de fato está chamando por palavras, né? Sim. E Felipe, quer falar alguma coisa? Não, eu falo que tipo, é bem isso, assim, é tipo criança pequena, assim, quando uma criança com relação a uma música, sendo um batuque do pai, da mãe, ou alguma coisa que ela ouve, e a música tem isso, né? A música instrumental tem isso, assim, ela desobriga a você a prestar atenção no que o cara tá escrevendo como letra. Verdade. Então você fala, você abre mais um espaço para você sentir. É o que o Heitor Meco falou também. Porque a arte ela é muito abstrata, né? Ou seja, às vezes o artista está escrevendo, eu estou falando disso, mas a pessoa vai receber de outra forma. É isso mesmo. Agora o instrumental, você não tem nenhuma régua da letra. Essa é a questão. É por isso que, inclusive, nos nossos shows, foi aquilo que o Felipe falou das melodias, vocês falaram no início. A gente, apesar de ser instrumental, não tem aquela característica, que também é bacana e tudo, mas é outra proposta de instrumental de ser aquele virtuose, totalmente só um exibicionismo técnico, às vezes. Por isso que, às vezes, no show tem essa questão da pessoa cantarolar a música, de ter a troca justamente pela melodia mesmo, assim, e aí a maneira da interpretação, tudo a graça é justamente ficar livre mesmo. Legal. E o álbum, ele revela uma busca, né, para compreender o que é ser latino-americano, né, o objetivo do álbum. Depois desse processo criativo todo que vocês passaram, alguma coisa mudou da forma que vocês enxergam a própria identidade de vocês? Eu acho que, assim, as caminhadas é engraçado, assim, né? O Brasil é um país assim, extremamente racista e discriminatório, né? E aqui a gente não tem consciência das nossas etnias, e quando a gente teve a oportunidade de sair, especialmente para Portugal, às vezes a gente sem falar nada, o povo define quem somos nós, né? E aí é uma experiência triste, foi muito bom Portugal, maravilhoso, né? Mas teve algumas experiências que são tristes que muitos brasileiros, nós vivem isso todo dia. Então, quando a gente leva a nossa música, e às vezes o cara fala assim, brasileiros, né? Aí trata a gente, por exemplo, que obriga a gente a falar uma língua, por exemplo, recentemente minha filha foi para outro país, ela fala bem inglês, e aí ela foi falar inglês com a pessoa falou em espanhol capenga, ela falou, não, eu falo inglês, pode falar comigo. Mas pelo fato do fenótipo dela ser latino, parece que o ser latino, para alguns povos, é um ser inferior. E a gente, em alguns momentos, sentiu isso e a gente fez assim, tudo bem. A gente foi para a Espanha, por exemplo. Isso foi um caso que aconteceu com a gente. A gente foi almoçar nessa turma Portugal, a gente escapou um dia para a Espanha, porque eu queria entender essa lógica. A gente pegou uma carta lá, um cardápio. Aí eu fui falar em português, né? Devagar. Aí o cara chegou e falou assim, ou espanhol ou inglês. Aí eu falei, eu tô te entendendo. Falei, ou espanhol ou inglês. Tipo, aí
Aí a gente ficou assim. Então, por exemplo, isso é uma classificação que eles te dão. Você é latino e a gente falou, pô, tem tanta coisa difícil, mas tão maravilhosa na junção que a gente tem dos territórios com a diversidade de culturas, que eu falo, isso, a gente é latino. Então a gente vai descobrindo que ser latino é muito mais amplo do que a gente está descobrindo agora, né? Uhum. E amanhã vai vir outras revelações e assim seguindo, né? Mas eu acho que tem um interesse maior, pelo menos da minha parte, de buscar o que é essa coisa de ser latino-americano, que você fala, pô, bicho, por que se incomodam tanto? E o que a gente tem de diferente, assim, que a gente identifica que é legal? Pô, culturalmente é muito rico, muito vasto. Então, acho que fui meio longe na resposta, mas eu acho que é porque é um processo de descoberta que, ao meu ver, vem cada vez mais enriquecendo a vontade de seguir nessa busca. E esse exemplo que você deu pegou muito. Por que não tem a opção do português, né? Eu peguei inglês e espanhol. E o mais, para mim, mais maluco, assim, é por que não tem interesse de se comunicar com outra pessoa diferente daquele. Acho que essa é a questão, né? Maior, né? No meu entendimento. Que quando alguém vem para cá, o cara, recentemente a gente recebeu aqui no Quiloa a moça da Palestina. Tipo, era difícil a conversa, mas há um interesse de você conversar, você vai mostrando coisas. Você tem um interesse de se comunicar com uma pessoa que traz uma outra cultura e que está de forma querendo conhecer o seu espaço, então tem que ter um interesse em comunicar. Quando você fala, imagina se eu falasse para ela assim, ou português, né? Tipo, É. E é o que forma o convívio em sociedade, né? Porque, tipo, a gente está em território diferente. Então, eu tô num estado, vocês estão em outro. Rio de Janeiro. Mas, cara, se você abre, é isso, cara. A chave é a comunicação. E pra desenha, bate palma, mímica. Mas vamos aí, falar, né, velho? Isso aí. E pra você, Heitor, mudou alguma coisa quando você trabalhou nesse projeto? Muita. Acho que para mim foi, acho que até mais gritante o Felipe, assim, porque até no início da Vara a gente conversava muito disso, tinha muita coisa que eu de fato não compreendia, assim, era até conflituosa, assim, mas questões estéticas, musicais, e cada vez mais, acho que principalmente por causa das viagens também, tanto para a Europa quanto aqui para a América Latina, no caso Cuba, né, você vai compreendendo, eu recentemente estava até lendo um livro, assim, que me trouxe essa questão, assim, porque somos todos muito diferentes aqui na América Latina, temos cada um suas características, não é só uma América Latina, só que ao mesmo tempo, dentre todas as violências que esses países sofreram, por causa das colonizações, tudo, as discriminações que tem os países latinos em geral, existe uma... Voltou. Opa, tinha saído? Não, o volume diminuiu. Microfone. Ah, tá. O microfone. Pronto. É assim, dentre todas essas violências e problemas que esses países da América Latina sofreram em comum, existe uma questão que eu acho que talvez seja de onde sai essa fagulha que fala, não, nós somos todos latinos. Opa, deixa eu voltar aqui, voltou. Somos todos latinos. Existe dentro esse improviso e o entendimento de que essa nossa felicidade, isso está dentro da coletividade, eu acho muito importante, assim, essa questão da troca lá, é única, assim, sabe, na América Latina, e cada vez mais eu tenho descoberto o que é essa coletividade latina que a gente, por exemplo, viu em Cuba, em diferentes grupos, em diferentes locais de Cuba, a gente vê no Quiloa, no nosso grupo no Quiloa, a gente vê, por exemplo, aqui mesmo do meu lado, tá tendo uma roda de choro aqui na rua. Você vê nessa roda de choro que tá acontecendo aqui agora, dentro de todos esses problemas e violências que a gente sofre e sofreu historicamente, existe esse, talvez, sentimento coletivo que é meio inexplicável, assim, sabe? Legal. E, Heitor, ao mesmo tempo que foi uma pergunta do Felipe, essa vai ser para você, tá direcionada a você. E você chegou a mencionar que o repertório ele se moldou muito a partir das vivências do Felipe, né? Pelo Brasil, pelo mundo. E nesse caso, como foi para você assumir esse papel de dialogar musicalmente com as histórias dele, né? E ao mesmo tempo também que essas histórias, as vivências passaram a ser um pouco suas também, né? No projeto. Como é que foi esse papel?
Então, tive que estudar muito, primeiramente. Uhum. Primeiramente, tive que estudar e assim, foi que no início tinha até um caráter meio de pesquisa certas coisas, assim, porque eu nunca tinha tido contato, não entendia. Só que é um processo eterno isso, tá? Eu acho que assim, para sempre vai ter essa questão de pesquisa, de tentar compreender. Só que compreendendo um pouco a parte das vivências, eu acho que, e conversando, assim, a gente às vezes conversa, vai pro estúdio e só conversa, não grava nada, só pra ficar. Hoje mesmo a gente praticamente só ficou falando, refletindo, assim, porque para de alguma forma, dentro da. Eu sou mais novo, tu tenho menos experiência assim de viagens, etc. Felipe, trazer para minha questão pessoal e minha realidade. Por exemplo, eu morei em Portugal um tempo também, e eu tenho até essa como uma das experiências, um fato específico que aconteceu. Eu toquei, fiz algumas apresentações do meu projeto anterior, e eu fui tocar num evento que tinham vários músicos de outros países, etc. E eles vieram falar assim, pô, por que tu não toca isso? Não, pô, você conhece tal coisa de música brasileira? Conhece isso daqui que é feito na Argentina? E eu não conhecia. E essa foi uma experiência que, para mim, até hoje eu coloco ela como viradora de chave, assim, porque eu falei, caralho, os caras estão me ensinando algo que eu tenho do lado de casa todo dia. Eu fiquei, caralho, mano, tem Verdade. algo que não tá certo nisso. E eu acho que desde essa experiência talvez traumática, mas por um bom sentido, eu acabei. Eu tenho essa abertura. O Felipe, geralmente, quem vem com as questões das melodias e tudo, e é isso, aí tentar agregar com a minha bagagem musical e de vivência um pouco esse caldeirão de coisas que ele já viveu, assim, eu acho que resume um pouco do que são a nossa maneira de construir as músicas, assim. Bacana. E o Du, ele já teve em palco importante, né? Vários já teve em palco importante no Brasil como no exterior. E eu queria perguntar para vocês qual foi o momento mais marcante que vocês têm uma história de bastidor, o que mais marcou vocês nos shows? Tem história de bastidor mesmo, sim, né? A gente até lembrou esses dias. Não, porque eu queria falar só um negócio, assim. Eu acho que, assim, quando a coisa meio que dá certo, assim, entre nós, o Heitor, porque eu lembro, assim, quando eu conheci o Heitor no estúdio, me chamou a atenção essa predisposição, mesmo ele não sabendo, talvez, eu não sei se ele sabia, de um sotaque de uma guitarra brasileira que eu identifiquei que tem uma essência na guitarra do Pará. É lógico que ele não é um guitarrista do Pará, mas quando eu vi, eu falei, olha, esse menino toca diferente guitarra no sentido de não ser um guitar hero, sabe? Então, e eu achei isso que isso está muito presente no som, né? Não é? Eu acho que ele vai fazer sempre a visão dele para mim no som, mas a minha com ele é muito isso, assim, né? Tipo, de falar, olha, isso aqui vai entender qualquer caminho musical que já está dentro dele, direcionando, então foi um pouco isso. E aí uma história de bastidor, tem uma que a gente lembrou, né, que é aquela da viagem lá que o... Nossa. Já até sei. Só pela expressão, eu tô rindo. Né? Foi assim, ó, a gente foi a Portugal fazer alguns shows. E a gente, nos dias do festival que convidou a gente, que foi o Gliding Barnacles, a gente ficou no hotel. E aí, a produção do hotel, a produção do evento, falou assim, ó, a gente vai ter alguns shows mas se vocês conseguirem algum espaço para a gente ficar, vai ser legal. Aí eles falaram, tem um alojamento, que a equipe do festival ocupou, e é numa casa organizada, a gente foi, de fato era. Só que aí a gente saiu do hotel num dia, levou nossas coisas para lá, de manhã, na segunda-feira, pós-evento. Então, tava toda a equipe desmontando, tipo, tudo, tudo. Toda a estrutura. E aí, tava tudo ligado lá, funcionando. A gente falou, beleza. Aí a gente foi dar um rolê, foi em vários lugares, porque a gente só ia ter show 3, 4 dias depois. Aí a gente saiu lá de manhã. Na hora que a gente voltou à noite, assim, tipo, pegamos lá, você tem que pegar um barco, né? Chegou numa balsa, assim, o último barco, a gente já viu que tava tudo escuro. E aquela movimentação da noite anterior do festival já não existia. Aí tinha muito segurança, aí tinha um segurança num prédio e o do outro a gente não chegou ainda para ver.
Aí tava tudo apagado, aí o segurança falou, ó, carrega o celular aqui, porque lá tá sem luz, e a gente tá sem luz, onde a gente ia ficar. Porque os caras desligaram o gerador e nem religaram, né? Falou, ó, depois a gente vê, beleza. Aí o cara comentou por alto, falou, tem uns caras zanzando por ali, mas a gente não entendeu muito, beleza. Carregou o celular e foi para lá. Na hora que a gente chegou perto, que era uma caminhadinha, sei lá 700 metros, não sei, mais ou menos assim, no caminho tinha um cara fazendo assim, ó, e um pedaço de pau na mão, assim, ó. Aí a gente, assim, porra, mano, que caralho é isso? Aí a gente chegou no lugar, a porta que era um hotel, né? Onde esse alojamento ficou, era um hotel que já não estava mais em funcionamento, mas o prédio estava com as instalações lá. Aham. A porta aberta, não tinha chave. Aí quando a gente entrou, saiu uma mulher e uns cães, assim, falou: quem é que tá aí? Quem é que tá? Era uma espanhola que a gente conheceu no evento, que não estava muito bem do estômago. Aham. E aí ela ficou meio assustada, porque ela sabia que tinha alguém zanzando ali. E aí eu falei, não, somos nós. Ela, não, tudo bem. Aí a gente foi pro nosso quarto. E aí tudo apagado, tudo na escuridão, total. Aí a gente falou assim, mano, Heitor, eu não vou... E o banheiro não era dentro do quarto, era na porta da frente, assim. Eu falei, ó, na boa, eu não vou sair aqui no corredor, correr o risco de encontrar com um maluco aqui no corredor. Porque, primeiro, não sei o que vai acontecer, eu não quero levar esse susto. Aí eu tinha comprado uma garrafa de vinho, aí falei, eu vou dormir com a garrafa de vinho. A gente tinha uma garrafa de água aqui, um copo assim, ó, a gente, se precisar ir no banheiro, usa o copo e a garrafa de água aqui, mas eu não vou, não. E a gente só via a porta lá embaixo. Blá, 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 blá. E aí a gente falou, não, beleza, não vou sair daqui. Aí teve uma hora que não teve jeito, né? Eu tive que sair, aquela escuridão assim, tipo, mal, o que tá acontecendo? Aí eu voltei no meio da madrugada, bate na nossa porta, assim. Aí a gente, mano, será que é o maluco? A gente veio preocupado. Aí tinha, como o festival ele tem gente do mundo todo, a moça era da Espanha, a gente era do Brasil, e tinha uns franceses lá que eles sempre estavam Daquele jeito. daquele Se jeito. divertindo. Se divertindo. E a gente nem sabia se os caras estavam lá, nem sabia nada. Aí os caras estavam também no alojamento, tava tudo escuro, os caras deviam estar bem louco, erraram o quarto e começaram a tentar entrar no nosso quarto achando que era o deles. Mano, aí a gente já tava passando, a gente falou, mano, porra, fudeu, né? Aí eu falei assim, o que vai acontecer, né? Tipo, tô longe de casa, o celular já tinha acabado a bateria porque não tinha dado como carregar. Aí No escuro. no breu. Aí, abre aí, peguei a garrafa de vinho, o Heitor abriu, cara. Eles erraram o quarto, a gente foi embora. E no outro dia a gente ligou para um amigo nosso, falou, mano, numa boa. Vocês até podem reconectar a luz aqui, tudo funcionar, mas aí a gente foi para outro lugar. Porque já tava traumatizado ali. Foi uma noite de aventura, assim. Eu falei, eu não quero ter uma história engraçada, aí a gente conta, mas na hora a gente tava assim. Isso dava um filme de comédia fácil. A gente tem várias, né? A gente tem várias, das viagens tem muitas. Pô, mas essa foi demais. E voltando a falar, vocês planejam lançar um clipe, né, para uma das faixas, né? Sim. E porque o instrumental, ele já tem um visual sensorial pela música, né, como ele tá falando, né? Mas como é que tá os planos de vocês para fazer o audiovisual, transformar também em vídeo? Essa é uma boa pergunta. Mentira, assim. Na verdade, a gente tem várias ideias, várias coisas feitas, né? Por exemplo, a principal faixa desse álbum, né, que é o Malandro Praieiro, a gente lançou um visualizer, mas a gente tem essa vontade, né, de fazer a história de verdade do Malandro Praieiro, né, que é essa figura, uma figura até específica que surgiu da composição que a gente pensa, né, em fazer. Tem de outras faixas, por exemplo, a gente já tem gravado o audiovisual, o vídeo, né, de Vontade de Conhecer o Mundo, que a gente gravou lá em Cuba, e vai ser lançado. A gente tem também, vão sair vários vídeos, né, relacionados ao álbum. Tem o que já está sendo feito também de Maracatu, Batuque Nosso, que mostra todo o processo de gravação junto com a aldeia no estúdio, tá ficando bem legal esse vídeo. Então a ideia é, assim que virar o ano, né, a gente tem versões ao vivo também, que a gente gravou em cenários diferentes em Cuba. A gente vai ir lançando essa série de vídeos, né, relacionados ao álbum, para depois
entrar nesse outro projeto, que são as participações, né, que comentou que a gente está construindo com outros artistas. A gente tem, eu aqui tenho um estúdio que é de vídeo e áudio, né, áudio e vídeo, e o Heitor é design. Então, por exemplo, a gente acabou que produziu muito material bruto, né, nas nossas vivências, caminhadas, e até coisas que a gente falou, vamos produzir que no momento certo a gente vai lançar. Então, fica assim. Então, essa edição e essa construção estética também fica um pouco, a gente debate bastante, mas o Heitor tem um aprofundamento nessa pesquisa. Então, tem bastante coisa. Mas essa, por exemplo, a gente tem uma consultora da Bagaceira, que é uma amiga nossa, que sempre está aqui no estúdio e ela às vezes ela olha e fala, essa música parece que dá uma ideia. Malandro pra ela deu esse nome, né? A música que escreveu assim. Ela falou, essa música parece que é uma música do Malandro pra ele. Então, meio que baseado na ideia dela, a gente tem vontade de fazer. Mas é isso, a gente chuta a bola no escanteio e corre para cabecear. Então, a gente vai produzindo as coisas nessa medida aí. Bacana. E, gente, para ser uma última pergunta, eu sempre deixo uma mais reflexiva, mas essa aqui é até interessante. Se o território latino-americano, né, o projeto de vocês, né, pudesse ser entregue como um presente para um artista que inspirou vocês, que acabou influenciando, quem seria e por quê? Para quem que vocês dariam de presente território latino-americano? Mas essa pergunta é difícil escolher um. Obrigado. Muito boa, muito boa. Dá um minutinho para pensar aqui, cara. Não, tem muita gente, sim. É um trampo que tem muita influência, assim, né? Muita influência. E muito louco que, assim, a gente foi para, bom exemplo, a gente foi para Cuba, e aí tem músicas que a gente entende que tem um sotaque cubano. A gente chegava lá, os cubanos não queriam essas músicas. Ele queria as músicas que tinham sotaque brasileiro. Então, ele queria o diferente, né? Ele queria o diferente. Então, é difícil pensar assim, que, por exemplo, pelo menos para mim, se a gente for dar esse álbum para alguém, a pessoa vai falar, não, eu quero a outra coisa que tá para vir a fazer. Então, eu não sei, tem muita gente que a gente gosta. Mas não sei se eu daria esse álbum, mas assim, tem uma referência aqui, a gente construiu uma troca aí no começo desse ano, né? Isso, eu ia falar exatamente. Que eu acho que é incomum, assim, que é um artista que a gente admira, porque tem um caminhar diferente, mas tem uma proximidade musical, tanto que a gente fez um show junto, mas eu admiro o que ele consegue e como ele consegue levar a música dele, preservando os desejos. Então é o Felipe Cordeiro que a gente gosta. Não sei se eu daria... Eu ia falar exatamente esse nome também. Eu ia falar exatamente. Eu não sei se eu daria para ele, porque talvez ele fosse falar assim, legal, mas... mas acho que justamente por isso, assim, eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, porque ele, apesar esse show que a gente fez junto, a gente acabou conversando bastante antes dos ensaios, a gente comentou muito essa relação dos territórios, assim, é um cara que compreende também essa questão dos territórios, principalmente do Brasil, do Pará, né, que ele é de Belém do Pará, para mim, assim, especificamente, é uma referência na guitarra, assim, absurda, assim, 2 vezes tocando com ele, eu acho que aprendi mais do que nos últimos 3 anos, assim, estudando sozinho. Então, eu acho que seria para ele, é um bom nome, Felipe Cordeiro. Seria um presente conjunto, tá ótimo. Mas é isso. Sinta-se especial, Felipe. E, pessoal, foi uma honra entrevistar vocês, adorei conhecer vocês pessoalmente, espero que tenham gostado também. Mesmo. E para quem quer conhecer a música de vocês, redes sociais, plataformas, onde é que a gente encontra vocês? A gente tem o nosso site, que é valinromano.com.br, Varo, V-A-R-O, Valim, V-A-L-L-M e Romano, do jeito que fala. Tem o nosso Instagram, @varo.valinromano. Se procurar Território Latino-Americano Varo, encontra em todas as plataformas de streaming, no YouTube, e é isso, no TikTok, tá lá Varo também, Valim Romano, então tá por todas essas redes. Show. E para quem vê no YouTube também, para quem tá assistindo, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição também. Show. É isso. Então, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Eu que agradeço. E assim, Varo, vai aparecer outras coisas. Vai aparecer até o joelho de Varo, que eu não sabia nem que existia. Mas se você colocar Varo, Valim Romano, vai aparecer nós. E a gente espera que a gente, quando aparecer, possa interagir na música do cotidiano de quem
a gente conhecer. Fica o aviso aí, então. Os outros não tem nada a ver com a banda. Vem o joelho. Valeu, galera. Um abraço. Falou, Luca, Muito valeu. obrigado.